Só fazendo um teste aqui nessa caralha. Então vamos lá, rapaziada. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo cujo objetivo é responder a seguinte questão: vale a pena ou não investir nos Estados Unidos da América? Então, olha só. Para avançar com esta questão, eu vou apresentar-lhes um indicador macroeconômico que eu uso com o objetivo de verificar se um determinado país encontra-se numa fase de crescimento econômico ou de recessão, tá certo? Então, olha só. No eixo das coordenadas, nós temos aqui a razão entre o índice S&P 500 e o preço do barril do petróleo WTI, tá certo? E aqui nós temos as datas que começam aqui em 1987 e vai até 2026. Ora, a razão que eu acabei de mencionar corresponde a essa curva azul que vocês estão vendo aqui, tá certo? Ao passo que a curva vermelha corresponde à média móvel desta mesma razão de 7 anos, tá certo? Trata-se da soma do valor da razão dos últimos 84 meses dividido pelo número de meses. Então, o primeiro ponto é o seguinte: como interpretar este gráfico? Olha só, em primeiro lugar, digamos que o índice S&P 500 se valorize ao mesmo tempo em que o preço do barril do petróleo WTI permanece constante. Isto quer dizer que a economia dos Estados Unidos da América está sendo capaz de produzir mais riquezas usando a mesma quantidade de energia. A economia dos Estados Unidos é disposta de tal forma que o aparelho econômico consegue produzir riquezas usando a energia de forma eficaz. De modo contrário, quando o valor do S&P diminui, ao passo que o preço da energia é o mesmo, quer dizer que a economia perdeu eficiência, tá certo? E qual é a utilidade prática desse indicador? Olha só, quando a curva azul está acima da curva da média móvel de 7 anos, quer dizer que nós estamos vivenciando um período de crescimento econômico, ao passo que quando a curva azul está abaixo da linha vermelha, nós estamos em um período de recessão. Se você, ali nos anos 2000, tivesse usado esse indicador com o objetivo de identificar a situação do mercado americano e se valia a pena ou não investir nele, você teria se safado aqui, por exemplo, da crise de 2008, tá certo? Porque nesse caso a curva azul está abaixo, tá certo? Da linha vermelha, portanto, você chegaria à conclusão de que a economia está num período de recessão. Portanto, o seu nobre dinheiro não seria alocado para esse ativo, no caso, algum ETF S&P 500, por exemplo, tá certo? Então, olha só, pessoal, qual que é a situação desse indicador hoje em dia? Você veja que ele está desde 2024 no positivo, tá certo? Acima da linha vermelha, no entanto, desde que a guerra no Irã começou, você veja que o preço do petróleo, do barril de petróleo aumentou vertiginosamente de modo a colocar a curva aqui, durante o mês de abril, abaixo da média móvel de 7 anos. Ora, como eu sou uma pessoa muito prudente, mesmo que aparentemente as coisas estejam se acalmando, né, pelas bandas do Oriente Médio e que a curva já tenha voltado aqui para o limite positivo, eu acredito que é um período de instabilidade e, portanto, eu não estou posicionado no mercado
de ações dos Estados Unidos da América, tá certo? Então, olha só, apenas para rever aqui as formulinhas, se você quiser montar esse gráfico aí na sua casa, olha só, você pode construir a coisa de uma forma muito simples. Eu peguei aqui no Grok, tá vendo? Você tem a razão, que é o preço do S&P 500 dividido pelo preço do petróleo WTI, tá vendo? É uma simples razão e tem um ponto importante que é necessário esclarecer. Por que eu estou usando o preço WTI, que é o West Texas Intermediate, e não estou usando o preço do Brent? Ora, trata-se de um tipo de petróleo diferente. O Brent ele é produzido no Mar do Norte da Europa e é muito mais sensível à instabilidade geopolítica no Oriente Médio e à demanda da China. Ao passo que o WTI é o petróleo dos Estados Unidos da América e é o tipo de petróleo mais usado internamente. Ora, os Estados Unidos é um país relativamente autônomo em termos de petróleo, de modo que o uso do WTI, neste caso, é o mais pertinente para o cálculo que a gente quer fazer. E o cálculo da média móvel nada mais é, só que está errado esse cálculo aqui, né? Porque ele colocou aqui que é a soma da razão dos últimos 7 meses dividido por 7. Só que não é isso não. Ele colocou uma média de 7 anos, na verdade a média é mensal, tá certo, pessoal? Uma média anual seria aplicada num período muito longo. A realidade é que você teria a soma das razões, por exemplo, do mês de julho, mais a razão do mês de junho, mais a razão de todos os 82 meses que precederam os meses de junho e julho de 2026, dividido por 84, tá certo? Então, a conta é muito simples, você pode montar esse cálculo diretamente no Excel e gerar um gráfico aqui, tá vendo? Ó, como esse que eu estou usando. Portanto, as condições macroeconômicas não são boas. E além disso, existem 4 elementos que me fazem ter meio que um pé atrás com os Estados Unidos, tá certo? O primeiro deles é que uma boa parte dos ativos, aliás, do capital alocado nos Estados Unidos da América parte do princípio de que os ganhos de escala e de produtividade engendrados pela inteligência artificiais vão ser simplesmente auspiciosos e formidáveis, o que eu não acredito, tá certo? É possível que sim, mas é possível também que não, né? A maior parte do capital alocado nos Estados Unidos foi investido em empresas como a Nvidia e outras empresas de tecnologia. Trata-se de um crescimento de tipo schumpeteriano. Para aqueles que não conhecem, Schumpeter foi um economista do século XX que criou o conceito de criação destrutiva, né? E ele fazia referência às tecnologias disruptivas que aparecem no mercado, como a inteligência artificial, por exemplo, que acabam destruindo antigos sistemas, antigos arranjos, antigos modelos de negócio, tá certo? Esse tipo de crescimento schumpeteriano é basicamente o fundamento de toda a economia ocidental nos últimos 30 ou 40 anos. Mas não se trata do único tipo de crescimento e eu vou explicar-lhes o porquê. Portanto, olha só, antes de seguir em frente com o meu raciocínio, eu só gostaria de lembrar-lhes qual é o objetivo, né, desse vídeo. Em primeiro lugar, eu lhes apresentei este gráfico aqui macroeconômico que eu uso para identificar se uma economia está em crescimento ou em recessão, tá certo? E agora eu estou complementando a informação que é obtida por intermédio do dado macroeconômico com fatores que eu considero como
aliás, e que eu qualifico como riscos iminentes para a economia americana. Então, o primeiro deles é o fato de que eu considero que os ganhos que serão obtidos por intermédio da inteligência artificial não podem ser quantificados ainda. Em segundo lugar, eu não acredito muito na economia americana porque ela está em competição direta com a economia asiática, que tem um tipo de crescimento e que vai vivenciar um tipo de crescimento que não é schumpeteriano, mas que é de tipo ricardiano. Por que ricardiano? Ricardo foi um economista do século XIX que está na origem daquele conceito da divisão internacional do trabalho. Então, quando você fala que uma economia é ricardiana, é porque os recursos estão sendo alocados para os lugares aonde ele é mais eficiente, né? Para os lugares nos quais ele é usado de forma mais eficaz. Então, hoje na Ásia, nós vemos um movimento e uma dinâmica que está sendo construída no sentido de aumentar cada vez mais o fluxo, tá certo? De compras e vendas entre os países desta região. O que é um fato simplesmente inédito na história, porque esses países nunca comercializaram diretamente como eles estão prestes a fazer no instante T, tá certo? E a maior prova disso pode ser verificada se você analisar o câmbio entre os países dessa região. Então você tem as principais moedas que são a rúpia indiana, o rublo russo e o yuan chinês. No passado, vamos falar assim, nos últimos, até na última década, existia uma variação muito grande, né, entre as moedas desse país, de modo a impossibilitar o comércio entre elas, tá certo? Você veja, por exemplo, regiões dotadas de um comércio intenso entre elas, como União Europeia e Estados Unidos, possuem um par de divisas muito pouco volátil, né? Você vê que o dólar oscila muito pouco em relação ao euro. Portanto, a estabilidade monetária, a estabilidade cambial é um dos pré-requisitos para que exista comércio entre diferentes países. Ora, este pré-requisito que faltava para as regiões da Ásia está sendo corrigido, de modo que hoje, quando você analisa o curso dessas diferentes moedas, você vê que elas estão cada vez mais estáveis e isto não se dá, tá certo, de forma natural e aleatória. Em paralelo, nós vemos que existe uma série de acordos de swap estabelecidos entre os bancos centrais desses diferentes países, de modo a facilitar ainda mais o fluxo de capital entre eles. Então, no que consiste um acordo de swap entre bancos centrais? Então, por exemplo, se você pega o Banco Central chinês, ele compra um volume de rúpias indianas e estoca no seu cofre, por assim dizer, de modo que o chinês, quando ele quiser comprar alguma coisa na Índia, terá acesso direto às rúpias que lhe dão a possibilidade de comprar alguma coisa na Índia. De forma análoga, o Banco Central indiano adquire um certo montante de divisa chinesa, de modo a dar para o investidor indiano a possibilidade de poder investir diretamente na China. Ora, depois de um certo tempo, os bancos centrais eles se reúnem e fazem uma espécie de balanço contábil entre eles de modo a equilibrar esses fluxos de dinheiro, tá certo? Então, esses acordos de swap, cuja natureza é intrinsecamente bilateral, estão sendo cada vez mais implementados na Ásia, de modo a estabelecer as condições monetárias que são essenciais para o estabelecimento de um comércio ativo entre essas regiões. Em paralelo, existe uma vontade política muito grande dessas nações de aquecerem ainda mais o comércio entre elas. E a maior parte desse comércio não vai se dar por via marítima. Portanto, ele estará
protegido da Marinha Americana que domina os mares hoje, como nós sabemos, né? Você vê que existe uma série de projetos de gasodutos, estradas, aeroportos, né? Por exemplo, você veja que na Índia existem mais de 50 projetos de aeroportos em curso, ao passo que aqui na Europa você deve ter um ou dois, tá certo? Então existe, por um lado, ah, uma condição cambial que possibilita o comércio entre esses países, você tem uma vontade política de fazer a coisa acontecer, e ao mesmo tempo existe uma sinergia e uma necessidade econômica real entre esses países, né? Eles de fato são países pobres que ao mesmo tempo têm muito dinheiro. Né? Tem tudo para fazer ali na Ásia, cara. Tem estrada para construir, tem aeroporto para fazer, tem hospitais, rodovias, ferrovias. Então, assim, o volume de capital que vai ser necessário para responder toda a demanda asiática, ele existe e já está lá, tá certo? A necessidade existe. A China tem um volume assim faraônico de capital em Hong Kong, porque nos últimos 30 anos a China foi o maior exportador do mundo, então é o país que tem mais capital para investir. E ali do lado você tem uma profusão de matérias-primas advindas da Rússia e mão de obra barata e de qualidade na Índia. Então é tipo um casamento perfeito. As condições da Ásia hoje se assemelham muito com as condições da Europa no início da Revolução Industrial, mas eu não vou me estender neste tema por hoje, tá certo? Para lembrar-lhes acerca do objetivo deste vídeo, eu estou apenas complementando, tá certo? A análise que eu fiz deste gráfico macroeconômico que vocês estão a ver, com elementos que corroboram a minha visão de que não é um bom momento para se investir nos Estados Unidos. Portanto, eu mencionei o fato de que existe uma superestimação dos ganhos de escala e de rentabilidade associados à inteligência artificial. Em segundo lugar, existe uma rentabilidade marginal do capital superior na Ásia, tá certo? Que é um competidor direto demandando esse capital que está alocado nos Estados Unidos. E existe um terceiro elemento que eu não mencionei, que é o fato de que a taxa de juros do Banco Central japonês está muito baixa. Hoje, apesar do ien valer praticamente a metade do que ele deveria valer em relação ao dólar, a taxa de juros desse país é de 0%, entre 0 e 1%, tá certo? Ora, essa condição não vai durar muito tempo. E qual que é a relação entre a taxa de juro estabelecida pelo Banco Central do Japão e a Bolsa dos Estados Unidos? É aquilo que no mercado eles chamam de carry trade. Basicamente, um investidor japonês que detém uma das maiores poupanças do mundo, tá certo? A Madame Watanabe, pega dinheiro emprestado a 0% no Banco do Japão para comprar obrigações americanas podres, tá certo? De longo prazo, ou então ETFs do S&P 500, tá certo? Ora, a partir do momento que o Banco Central aumentar a taxa de juros, o que vai naturalmente acontecer, porque a inflação no Japão não para de aumentar e porque também a Lexus está valendo quase a metade do preço dos carros do seu concorrente direto, né? Que a Mercedes, essa condição não pode permanecer indefinidamente. Ora, a partir do momento que a taxa de juros no Japão aumentar, é possível que a Madame Watanabe comece a pensar na possibilidade de repatriar uma parte do seu capital alocada nos Estados Unidos de modo a trazê-lo de volta para o Japão. Consequentemente, se essa dinâmica se estabelecer, o preço do ien vai aumentar formidavelmente e é muito provável que a bolsa americana sinta isso. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aqui três fatores que já foram elencados. Em primeiro lugar, uma superestimação, né? Além desse indicador macroeconômico que nos mostra que a economia americana potencialmente não está sendo capaz
de transformar a energia em riqueza, você tem uma superestimação dos ganhos de escala engendrados pela inteligência artificial. Você tem um mercado asiático muito mais interessante no longo prazo. E você tem o Banco Central japonês com uma taxa de juro extremamente baixa, tá? E para finalizar, porque eu havia mencionado 4 fatores, tem a questão da disponibilidade de energia elétrica, né? Ora, o principal leverage de crescimento econômico nos Estados Unidos hoje é a inteligência artificial. E pouco se fala sobre a demanda simplesmente colossal de energia elétrica que isso demanda, tá certo? Eu dei uma lida em alguns relatórios e fiz algumas pesquisas por aqui e eu vi que até o ano que vem a demanda de energia elétrica nos Estados Unidos vai simplesmente dobrar. Ao passo que a burocracia, tá certo? E assim, o número de regulações existentes para você instalar qualquer tipo de central nuclear ou, ou, ou indústria, tá certo? Que trabalha na geração de energia é simplesmente assim uma coisa mefistotélica, tá certo, pessoal? Os Estados Unidos não se preparou para essa demanda formidável de eletricidade e as consequências negativas disso já estão começando a aparecer no preço da energia nos Estados Unidos, que em alguns estados já aumentou em até 30%, tá certo? Então, assim, o único país do mundo que se preparou realmente para a demanda de energia engendrada pela inteligência artificial é a China, tá certo? E assim, isso não é um processo que você pode desencadear num instalar de dedos, tá certo? Se você quiser construir uma central nuclear, isso daqui é um projeto de no mínimo 5, 6 anos. Então, assim, é muito provável que os Estados Unidos não tenha a eletricidade que é necessária para acompanhar o ritmo do desenvolvimento da inteligência artificial. Portanto, pessoal, se a gente pegar o indicador macroeconômico e esses fatores que eu elenquei, eu acredito que não é um bom momento para alocar capital nos Estados Unidos, tá? O que vocês acham? Fala aí para mim e é isso, galera. Um abraço para todos vocês.